Olá, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nosso assunto de hoje, né, a pedidos, vou falar um pouco sobre a autocura. Então, o que eu vou estar colocando aqui para vocês vai estar baseado um pouco dentro das minhas vivências, né, dentro dos atendimentos, dentro do xamanismo, das experiências na estenda do suor. E vou também trazer um pouco, né, da explicação da física quântica, falando, né, de como tudo isso acontece dentro de uma visão, né, mais ampla, científica. Então, uma das coisas que eu aprendi, né, com os curandeiros, vou traduzir para a nossa linguagem, né, para ficar mais fácil da gente compreender. Eles falam, né, vamos imaginar que todos nós temos uma força forte, né? Aquele momento que nós estamos assim extremamente positivo na nossa jornada de vida, aquele momento que tudo está fluindo, que nós estamos bem, estamos felizes. Se a gente for reparar, quando a gente está nesse estado de felicidade, a nossa saúde está plena, né? Então a gente já começa a perceber que o nosso estado de sentimento, ele de alguma maneira ele está influenciando a nossa saúde. E quando a gente está naqueles estados no qual vivemos momentos assim de grandes transformações, de grandes mudanças, e tudo isso nos leva a um estresse muito grande, é natural que o nosso corpo, né, comece a adoecer. Então, nós temos um estado de felicidade, que significa que nós estamos muito positivos. E nós temos um estado de estresse total, de uma tristeza em relação a alguns setores da nossa vida. Então, nesse estado, nós vamos definir nossa força fraca. É mais ou menos como os xamãs e os curandeiros, né, veem as doenças. Até um termo, né, de um mestre indígena, que ele diz, né, que todos nós temos a força forte e a força fraca. Então, baseado dentro dessa lei, né, que a gente traz, então, a nossa luz e a nossa escuridão, podemos então estar definindo um pouco que o desequilíbrio dessas duas forças, ela vai desencadear a nossa saúde ou a nossa doença, né? Então, eu vou falar mais especificamente da nossa saúde orgânica, né? Que foi até o pedido que me fizeram para que eu desse um pouco da minha visão em relação a isso, né? Então, quando a gente não está num momento de uma saúde muito plena, o nosso estado mental e emocional tem uma influência muito grande em relação à cura, né? Porque biologicamente a gente sabe que o processo de morte e renascimento é natural, né, do nosso corpo orgânico. Eu poderia aqui estar falando sobre parte dos nossos órgãos que levam, né, mais tempo
para estar no processo total de transformação, e outros muito curto, né? Mas a gente sabe que no prazo de a cada 10 anos, né, dentro de uma visão da biologia, todo o nosso sistema orgânico ele se renova, né? Então, a cada 10 anos nós temos, né, uma renovação desde a parte celular, óssea, orgânica, enfim. E o que acontece quando a gente está num estado, né, de muita tristeza? A gente acelera demais esse processo da morte, né? Então, é muito comum quando eu vejo as pessoas, né, com desequilíbrio orgânico, né, de uma doença orgânica, ela não trabalhar a cura a partir da sua mente. Normalmente ela começa então a ficar muito triste e fica o tempo todo reclamando dessa doença, né? Então, no momento que você faz isso, você está então fortalecendo, né, esse estado. Ao invés da gente então estar pensando na cura, na melhora, a gente então fica triste por estar doente. Nesse momento você está fortalecendo, seja qual for o tipo da doença que está com você. Porque se a cada momento nós temos células morrendo e células nascendo, elas vão estar transmitindo uma para outra o estado mental e emocional daquele corpo, né? Então a gente sempre diz que o nosso universo interno é um sistema tão complexo, mas a gente também já sabe que todas as células, elas recebem as informações daquilo que nós estamos pensando e estamos sentindo. Então, se no momento de uma doença, você começa então a trabalhar e sentir a cura, ou buscar no seu arquivo o seu melhor estado de saúde que nós já tivemos um dia, você começa então a proporcionar esse trabalho de cura. A física quântica hoje ela vem falando muito sobre isso, né? Porque para os xamãs, né, eles dizem que vamos organizar a sua saúde, nós vamos alinhar a sua energia, nós vamos trabalhar todo o processo através das ervas, mas se você não mudar o seu comportamento mental, se você não mudar os seus hábitos alimentar e até os seus hábitos emocionais, essa doença provavelmente ela vai estar retornando, né? A gente vê muito isso nas doenças, né, associadas ao câncer, que a medicina ela vai, né, faz todo o seu processo, elimina através das cirurgias toda aquela célula doente, mas daqui a alguns anos ela está acontecendo numa outra parte do corpo. Então, se tirou a parte doente orgânica, mas as pessoas não mudaram os seus hábitos, né, de forma de pensar, de conduzir na vida, alimentação, né? Eu me lembro uma vez que uma pessoa chegou e questionou uma frase, né, que eu disse que para os curandeiros, né, para os xamãs, não existe doença silenciosa, né? Então, como é que pode algo estar acontecendo, né, no seu interior e você não perceber isso, né? Então, esse termo de doença silenciosa, isso é um termo muito usado na sociedade acadêmica, né? E que faz com que você o tempo todo tem que estar fazendo um exame para saber o que está acontecendo com o seu interior. Então isso soa assim muito estranhamente para os curandeiros, né? Se você não consegue perceber o que se passa no seu interior, né, como é que você vai colocar a sua saúde na mão de uma outra pessoa? Então, por a gente não ter esse hábito, né, de praticar o silêncio e de se ouvir, a gente não consegue perceber que no nosso universo interior algo
de muito ruim está acontecendo, né? Então a física quântica ela fala que todo esse universo interior nosso está baseado numa força poderosíssima, e essa força está muito associada ao nosso poder mental e o nosso poder emocional. Então, hoje se fala que nós temos essa capacidade de mudar, né, as nossas células, que temos a capacidade da autocura, né, explicando exatamente o que os curandeiros e os xamãs explicam já há milhões de anos, que toda cura começa a partir dos seus sentimentos. Então, quanto mais você brigar com a sua doença, quanto mais você questionar o porquê você está assim, mais força você está dando a essa doença. O que a gente recomenda sempre é que você faça justamente ao contrário, né? Quando você vai a um curandeiro, ele vai fazer toda a parte energética e espiritual, vai equilibrar você, mas se você não mudar os seus hábitos, se você não mudar a sua forma de pensar, se você não mudar os seus sentimentos, se você não mudar a forma como você se alimenta, e se você não mudar a forma de como você vê o mundo e como você olha para o seu futuro, provavelmente você não vai atingir a cura necessária como você foi buscar. Então, eu vou falar mais sobre esse assunto da autocura, tá? Em outros momentos, mas fica aqui então essa minha visão em relação à cura orgânica, principalmente, né? As doenças do corpo físico, da matéria, né? Eu me lembro certa vez que o mestre me disse que quem está doente é apenas a matéria. A alma, ela não adoece. Então, se eu usar o meu poder mental, se eu usar o meu poder emocional, se eu usar o poder do meu espírito, eu posso curar o meu corpo, o meu veículo orgânico. Então, que todos tenham uma bela jornada, e fica aqui então a minha visão sobre as doenças da matéria. Arro!